Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre demissões por iniciativa da empresa. Ai, já dá uma sensação ruim, né? Porque assim, ó, a gente olha o desligamento como uma coisa negativa e é desconfortável mesmo. Sabe aquele dia que você tem que levantar de manhã, ir até a empresa para fazer o desligamento de alguém da sua equipe? É bem desconfortável mesmo. Mais uma coisa que a gente pode lembrar é que o desligamento não necessariamente é ruim para o profissional e para a empresa, ainda que seja por iniciativa da empresa. Para a empresa pode significar uma renovação de ideias, de quadro, de pessoas, de estrutura. Então, pode ser algo que acaba sendo positivo para a organização. E para aquele profissional, pode ser a grande oportunidade que ele tem de repensar a sua carreira e fazer sucesso no mercado. Porque não é que o profissional ele vai sair da nossa empresa e ele não vai ter sucesso no mercado. Às vezes ele encontra uma oportunidade com a qual ele se identifica muito mais ou ele cria essa oportunidade e aqui acaba sendo muito mais bem sucedido no mercado do que na nossa empresa. Mas a gente precisa saber fazer esse desligamento de forma correta. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta. O primeiro aspecto que a gente precisa cuidar para fazer um desligamento correto por iniciativa da empresa é escolher a data certa. Como assim data certa? Gente, eu não preciso fazer o desligamento desse profissional no dia do aniversário dele, né? Por favor. Então eu posso fazer esse desligamento alguns dias antes ou alguns dias depois. Mas eu não preciso deixar essa lembrança de aniversário para ele, né? O mesmo vale para a semana do casamento daquela pessoa, do aniversário de um ano do filho, gente. Que a pessoa tá ali meses preparando, tá feliz da vida e de repente perde o emprego naquela semana. Ou, sei lá, ela tá passando por um problema sério na família. Então a gente tem que fazer um processo de desligamento humanizado. Eu vou fazer o máximo possível para não colocar uma carga emocional desnecessária no momento em que a pessoa já está passando por um momento de grande carga emocional. E se eu perceber, por exemplo, que a pessoa, já vi isso acontecer na prática, a pessoa está saindo para comprar um apartamento, para assumir uma dívida de longo prazo, eu vou chamar essa pessoa antes de ela fazer isso. Porque eu já vi pessoas que foram lá, assinaram esse contrato, tinham contado para todo mundo que iam fazer isso, chegaram do almoço e foram desligados na parte da tarde. E não teriam feito isso se soubessem que iam perder o emprego, né? Então, tomar esses cuidados e ter empatia, ser humano, faz parte de fazer um processo de desligamento por iniciativa da empresa bem sucedido. O segundo aspecto é como é que a gente vai comunicar esse desligamento por iniciativa da empresa. Então, claro, acho que nem precisaria falar, mas eu vou reforçar aqui, considerando algumas experiências que eu já vi no mercado, que a gente precisa ser profissional e manter a calma. Então, assim, ó, tem gestores que para poupar a pessoa, eles vão enrolando, 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 enrolando e acabam não falando nunca que aquela pessoa foi desligada ou está sendo desligada. Gente, vamos direto ao ponto, a gente precisa conversar, porque infelizmente nós precisamos encerrar a nossa relação de trabalho. Então, ao enrolar, 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 você vai deixando a pessoa apavorada, porque ela vai imaginar uma coisa ainda pior. Então, é importante a gente falar de uma forma profissional e manter a calma. Se eu estou com raiva daquela pessoa, porque sei lá, aconteceu alguma coisa na empresa, alguma coisa às vezes até grave, eu vou esperar para fazer aquele desligamento no momento em que eu conseguir manter a calma. Porque se eu não mantiver a calma durante um processo de desligamento por iniciativa da empresa em que eu sinto raiva daquela pessoa,
o que provavelmente vai acontecer é que eu vou falar coisas das quais eu vou me arrepender mais tarde. Então, ser profissional e manter a calma é a segunda dica para a gente fazer um bom desligamento por iniciativa da empresa. É claro que quando eu estou dizendo aqui ser profissional, eu estou dizendo que a gente vai fazer esse desligamento numa sala fechada, né, gente? Então, o desligamento eu não faço no meio do corredor, eu não faço ali no meio da equipe com um monte de gente assistindo, claro que não. Eu vou levar essa pessoa para um lugar reservado, calmo, tranquilo, em que eu consiga manter a calma e também ser profissional no que eu estou conversando, no que eu estou falando para ela. Isso é muito importante para a gente ter um processo de desligamento bem sucedido. Uma boa conversa, uma conversa de desligamento bem feita, vai te evitar muitos problemas posteriores. Pode acreditar nisso. O processo de desligamento por iniciativa da empresa nunca deveria ser uma surpresa para aquele profissional, porque ao longo do tempo, ao longo do ano, esse gestor ele já vai dando feedback, vai avisando todas as pessoas da equipe no que elas estão indo bem, no que elas estão acertando e também as ações que elas devem fazer de correção de rota. Então, se aquela pessoa já não estava indo bem, o que culmina com o seu desligamento, é sinal de que aquele gestor ele já foi dando feedback ao longo do tempo e sinalizando isso para aquela pessoa. Toda vez que o desligamento é feito de surpresa, significa que o processo de liderança já não funcionou. Então, isso é muito importante. Então, ao fazer esse desligamento, sempre que possível, eu devo reforçar os pontos fortes daquele profissional, porque não é fácil para ninguém, ainda que a pessoa diga: "Ah, mas eu já queria sair mesmo, eu queria minha rescisão, tenho outros planos". Não é fácil para ninguém ser excluído de um grupo. Então, sempre que possível, eu devo reforçar os pontos fortes dessa pessoa, reforçar as contribuições que ela trouxe para a empresa e também explicar por que ela está sendo desligada. Como eu falei, não deveria ser surpresa, porque a gente já vai avisando ao longo do tempo. Lembre-se que ao falar sobre os motivos pelos quais a pessoa está sendo desligada, vale lembrar que a gente não pode acusar ninguém de nada sem ter provas. Então, se você não puder provar o que você está falando, então não diga. Mas o pior dos cenários é a pessoa sair da empresa sem saber o motivo pelo qual ela foi desligada. Porque eu encontro pessoas, às vezes até em coaching, em outros momentos da carreira, que elas ficam durante 10, 15 anos remoendo aquilo. Aquele assunto não fica resolvido para elas. Então, sempre que possível, eu vou sinalizar pontos fortes e eu também vou mostrar os motivos pelos quais ela está sendo desligada. E como eu disse, não deveria ser surpresa. Um outro aspecto importante durante o processo de desligamento por iniciativa da empresa é ter um procedimento de desligamento que seja igual para todas as pessoas e que você possa, no momento de desligamento, explicar para esse profissional como o processo de desligamento vai funcionar. Então, uma das coisas que a gente deve combinar com o profissional é se ele vai cumprir ou não aviso prévio. Quando a demissão acontece por iniciativa da empresa, a minha recomendação sempre é dispensar esse profissional do aviso prévio. Porque você, como empregador, você já sabia que esse desligamento iria acontecer e você, teoricamente, teve tempo para se preparar para fazer isso. Então, por que manter a pessoa no aviso prévio? Porque assim, ó, o aviso prévio, quando o desligamento acontece por iniciativa da empresa, ele é muito desgastante, tanto para aquele profissional quanto para a equipe que vai conviver com ele. Então, sempre que possível, desligue esse profissional e dispense do aviso prévio. Porque, infelizmente, eu já vi pessoas
que acabaram ficando até revoltadas por terem sido desligadas da empresa e que acabaram destruindo coisas, destruindo contratos, apagando coisas do sistema, sei lá, minando a equipe, falando coisas desagradáveis sobre a empresa ou sobre aquele processo. Então, o ideal é a pessoa se desliga e ela imediatamente sai da empresa. Mas para isso a gente precisa ter um procedimento. Então, é importante que a empresa estabeleça um procedimento que seja padrão e igual para todos, porque daí todo mundo vai receber o mesmo tratamento e você não vai se incomodar com reclamações do tipo: ah, para ele fizeram dessa forma e para mim fizeram de uma forma diferente. Então, ter esse cuidado é muito importante para a gente ter um processo de desligamento bem sucedido, por iniciativa da empresa, né? Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal da Synchrony, curtirem esse vídeo e também comentarem aqui embaixo sobre desligamentos que vocês já passaram na carreira de vocês e também desligamentos que vocês tiveram que fazer nas equipes de vocês e como foi a experiência. Vocês usaram as dicas que estão aqui nesse vídeo? Espero que sim. Comentem aqui para a gente trocando ideias nesse canal. Muito obrigada, até a próxima!